Então, relacionamento genuíno, para mim, é quando você consegue, de uma forma sutil e, como a palavra diz, já genuína mesmo, você consegue entregar sem o interesse vindo na frente, sem o ter vindo na frente do ser, você consegue ter um resultado bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo, você está na JGTV, que é o seu canal aí com informações para profissionais, para empreendedores. Aqui falamos de carreira, negócios, trabalho, tudo que envolve esse universo. Eu estou aqui com a Paula Hegoff e a Paula é fundadora e diretora da F-Future, uma agência de comunicação e PR. Paula, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço muito você ter topado o convite para conversar com a gente hoje. A gente vai falar de networking, né? Um pouquinho de redes de relacionamentos e networking, que é um... Eu estou vendo aí, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa. Tá um boom aí de comunidades empresariais surgindo, né? Até que ponto isso é uma coisa positiva? Até que ponto é mera, mera troca de cartão, mera troca de contato? A gente vai falar um pouquinho de conexões genuínas nessa área. E eu vou começar perguntando para você, né? Como que você define um networking verdadeiro, né? E o que é estratégia, o que é uma simples lista de contato, né? Que é uma simples troca de cartão. Né? Como que você define essas coisas com a tua experiência? Primeiro, obrigada por ter me convidado, por ter dado esse espaço aqui para a gente falar de um assunto que gera negócios, traz autoconfiança e é muito construtivo no nosso dia a dia, porque isso faz parte também da nossa vida pessoal para além do trabalho. Networking é quem sabe viver se relacionando, né? No CPF e no CNPJ. Agora, respondendo, você perguntou o que é, na minha opinião? Sim. O networking, desculpa, minha cabeça é muito acelerada. Networking genuíno, né? O networking genuíno, na minha opinião, eu vou falar aqui como Paula profissional e como Paula comunicadora que tem mais facilidade. Nem todo mundo tem, mas na minha visão, o networking genuíno é quando uma pessoa consegue disponibilizar o que ela tem de melhor, para além só de um produto. Quando ela consegue disponibilizar o que ela é, a essência dela, como ela pode agregar na vida do outro e ser uma via de mão dupla, uma troca, eu acho que não tem como dar errado. Porque aquele momento da conexão pode não gerar um negócio de bate-pronto. Mas com certeza essa pessoa vai se conectar de uma maneira que ela vai falar de novo com aquela outra pessoa, ou a outra pessoa vai lembrar dela e vai gerar um negócio. Então, relacionamento genuíno, para mim, é quando você consegue, de uma forma sutil e, como a palavra diz, já genuína mesmo, você consegue entregar sem o interesse vindo na frente, sem o ter vindo na frente do ser, você consegue ter um resultado bom. Muito bom. Na sua carreira, especificamente, qual o papel desses relacionamentos, né? Como que você chegou até aqui? Quais os relacionamentos que te impulsionaram? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, eu digo que o relacionamento, pra mim, o tomar o cafezinho, ir a eventos, perguntar para uma pessoa como ela tá, depois de muito tempo sem falar, isso é um patrimônio ativo na minha vida, porque quando eu saí da carreira executiva, depois de 12, 13 anos, eu tenho 3 anos de agência, e nesses 12, 13 anos, 100% dos meus clientes que eu atendi há 12 anos, há 13 anos, até hoje me indicam clientes. Então, hoje, para mim, o meu maior ativo de gerar ROI, de gerar relacionamento, de oxigenar o relacionamento dos meus clientes hoje na agência, que são de vários segmentos, é 100% relacionamento desde o genuíno, de tipo, ontem fui a um evento, conectei com umas 4 pessoas novas, as 4 pessoas estão me mandando mensagem hoje, literalmente interessados em saber mais sobre os meus clientes, mais sobre a minha vida profissional, e 100% clientes antigos, por exemplo. Então, eu digo que é um ativo, que é um patrimônio que a gente tem que cultivar e investir, porque isso aí pode salvar uma empresa de quebrar, seja com uma ajuda, seja com indicação. Você tem uma rede de parceiros, nenhum empreendedor cresce sozinho, nenhum empreendedor. A gente precisa de ajuda de outros empreendedores, tem gente que está dentro dessa comunidade, tem gente que não. Então, eu acredito que o relacionamento é um dos pilares fundamentais para quem empreende. Se você tem uma padaria ou se você tem uma agência ou uma multinacional.
Parceria com fornecedor, até com colaborador, muitas vezes, né? Exato. Que eu acho que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? E faz toda a diferença, né? Eu não sei se Sim. acontece com você, mas assim, eu trago para mim hoje, aos 48 anos e quase 30 de profissão, eu trago gente lá do comecinho, né? Comigo. Sim. Né, quem me empregou pela primeira vez, pessoas que eu entrevistei nos meus primeiros trabalhos, são contatos que eu guardo, já estiveram aqui no podcast, enfim. Você vê 30 anos que você tem de carreira, se você parar para pensar de uma maneira fria e racional, que a gente não para pensar frio e racionalmente, quando é sobre a gente, na primeira pessoa. Se coloca em terceira pessoa, finge que você é uma outra pessoa avaliando a sua carreira. Você vai lembrar de coisas que você, Jussara, não lembraria normalmente. Finge que você é uma outra pessoa, sua melhor amiga está avaliando a sua carreira. Conta para sua melhor amiga imaginária o que você já fez, os desafios que você teve. Tenta lembrar dos traumas que você teve, das vitórias pequenas e grandes, de grandes eventos ou de tipos de empresa que você trabalhou. Tenho certeza que você vai ter muito insight para trazer, seja numa mesa de reunião, seja para ajudar um cliente seu no seu negócio, aqui no podcast, porque você vai se apropriando da sua história. A gente vive de uma maneira tão corrida que a gente às vezes esquece o tanto de coisa que a gente já fez. E 30 anos de carreira é muito tempo. E tanto de gente que inspira a gente, né? Por Exato. exemplo, aqui o podcast, eu acho legal até fazer essa menção, eu acho interessante. Esse podcast, ele surgiu de uma ideia que eu dei para uma mentorada, né? E até eu dei o nome para o podcast dela, a Mila Posse. Ela tem um podcast de cultura. Legal. O Possecast, né? Muito bom. Hoje ela tem Lei Rouanet, o podcast dela está crescendo, enfim, ela é fantástica ali apresentando dentro do nicho de cultura. E tudo começou com o contato do estúdio dela, com a história dela, que era minha mentorada, me inspirando bastante, né? Eu falei, gente, eu aos 50 e poucos anos, saindo quase 50 anos, 30 de carreira, saindo dos bastidores do jornalismo, do impresso, né? Enfim, tímida, morrendo de medo de uma câmera, de luz, de foto, do perfil na imagem, enfim, aquela coisa toda, fazendo um podcast. Então, essas coisas mudam vidas, né? E hoje é um projeto que eu tenho super carinho, né? Enfim, curto bastante fazer. Não, vai dar muito certo. Você provavelmente tem uma bagagem muito importante a ser compartilhada. Todo mundo tem. E você com essa diversidade de atuações, de estar no bastidor, de estar no front agora, de mentorar pessoas que estão fazendo talvez uma transição de carreira, como que você não vai externalizar isso e ajudar outras pessoas? Sim. Ainda mais podcast. Tem gente que a gente arrasta com a gente, né? Exato. Que é o foco do nosso papo aqui. A gente arrasta um monte de gente com a gente. Exato. Né? Seja para nos ajudar, seja pra gente inspirar também, ajudar também, né? E se você parar para pensar, a gente vive num país onde mais de 60% da população não tem estudos. E o podcast é uma maneira muito democrática de você ensinar as pessoas, ajudar pessoas que estão, seja sofrendo uma depressão, querendo mudar de emprego, passando por problemas na vida pessoal. Você, às vezes, de uma maneira com corte de podcast numa rede social, né, que é muito consumido pelos brasileiros, é uma forma muito democrática. Então, vai ser sucesso com certeza. Por alguma razão, o consumo de podcast aumentou 30% no Brasil, né? Quase 30%. Tem um estudo que mostra que não chegou nem a 1% do que vai crescer ainda. Eu tô contando com isso. Vai dar certo. Já deu certo, já tá dando certo. Bom, aproveitando esse gancho aqui, né? Vamos deixar aqui um GCzinho para vocês nos encontrarem em todos os nossos canais. Segue aqui, curte, compartilha com os amigos. A gente está toda quarta-feira, às 22h30, na TV Mais. A TV Mais é uma TV web, que ela está em algumas operadoras ali do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também. Então, conecta aqui com a gente todos os nossos canais, todos os nossos perfis, Instagram, enfim. E a gente está no Spotify também. Não falo muito do Spotify, porque a gente tem uma audiência muito pequena lá. Mas a gente foca muito no YouTube. Mas a gente está no Spotify também, para você ouvir aí, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, bota ali o Spotify, vai ouvindo o podcast, tem programa pra caramba pra você maratonar. Nós estamos na 3ª temporada, 1 ano de canal, né? 1 ano de JGTV. Então, fica com a gente que vai dar bom. Mas vamos lá. Essas pessoas que constroem redes sólidas de relacionamento, né? Eu me coloco nessa lista, graças a Deus. Vamos lá. O que elas têm em comum, né? Pra conseguir essa consistência de networking, arrastar a gente
por 30 anos aí, em tudo que é projeto, enfim. Como é que é isso? Eu acredito que energia humana. Porque o humano gosta de se conectar com quem é humano. Quem é superficial não se conecta. Na rede social, no físico ali, no presencial. Se você não é uma pessoa... eu tô falando com você. Quando você fala da sua carreira, eu tô interessada no que você tá me falando. Eu não tô fingindo que eu tô ouvindo. A pessoa que finge que ouve, que finge que tá interessada, que não gosta, e tá tudo bem não gostar de relacionamento. Tem muita gente que não gosta mesmo. Tá tudo bem, mas... não vai conseguir. Tanto que tem pessoas que são magnéticas. Você já reparou isso? Tem pessoas que arrastam multidões. Sim. Tem pessoas que não, mas que, mesmo não falando tanto, não sendo tão comunicativo, tem o respeito das pessoas com quem já passou. Sim. Então, por quê? O respeito é um pilar humano. Então, tudo que é pilar humano faz você se conectar de uma maneira verdadeira. Como as amizades. Tem amizade que você fica 10 anos sem ver uma grande amiga, porque tá morando fora. Quando não é a mesma coisa? A mesma coisa. É igual com a profissão. Você trabalhou com alguém que é muito bacana, que teve uma relação muito verdadeira entre vocês, mesmo que tenham um pilar de separação, por exemplo, você só lidava com um superior, entrava na sala dele quando tinha que resolver uma questão muito séria. Você só entrou 2 vezes, mas nas 2 vezes que vocês entraram, teve uma troca muito positiva. Se daqui a 5 anos, daqui a alguns anos, você entrar em contato com ele para pedir alguma coisa, ou para falar alguma coisa, para sugerir, ele vai lembrar de você e vai te respeitar e vai ficar. Então, para mim, é quando você é de verdade. Isso é o que faz a relação perdurar. É uma escuta genuína, né? Eu acho que essa escuta faz toda a diferença, né, Sim, Paula? Total. E hoje as pessoas não estão interessadas. Tem uma questão que eu falo que é uma caridade moral quase. Porque hoje a gente não tem muita paciência para ouvir gente que é muito chata, gente que fala muito. Se você fala menos, a pessoa fala muito, você não quer. Ou alguém que fala sempre uma gracinha inconveniente. Quando você consegue treinar, porque é muito difícil no dia a dia. Mas assim, quando a gente consegue treinar essa postura de falar, fulano é muito chato. Ninguém gosta dele lá no trabalho, mas eu vou tentar dar uma atenção pra ele. Ele é carente, vou tentar olhar com um olhar resiliente pra ele. Isso é um treinamento muito forte pra sua carreira e pra sua vida. Porque você vai criando lastro pra você saber se relacionar melhor. Você vai achando brechas até pra vender um produto, se você quiser. Vender seu serviço. Você se autotreinar. Então, eu acho que é um dos pilares fundamentais, assim, esse cuidado ali esse relacionamento, sabe? Até com quem a gente não quer se relacionar, que a gente foge, né, normalmente, quando a gente não quer. Sim. É bem difícil. Sempre respeitando alguns limites, né, Exato. humanos. Tem gente que é intragável mesmo, e a gente, né, tem que mais aqui pular fora. Né? Não, mas assim, se a pessoa desrespeita, realmente não tem nem que... Se passou ali do respeito, já corta, mas... Sim. Bom, eu acho engraçado, né, que às vezes a gente... Às vezes a pessoa é só carente, né, Paula? Às vezes só... Sim, e tem muita gente hoje em dia carente. Muita. E a gente tá cada vez mais isolado, né, no trabalho, e a gente também perdeu uma certa habilidade, assim, né, as nuances da comunicação. A gente não consegue mais interpretar microexpressões faciais. Sim. A gente escuta, mas a atenção, na verdade, até às vezes se a gente forçar muito a atenção, ela não vem, porque a gente tá num mundo aí de atenção fragmentada para tudo. Sim. Né? Então esse treino é bem importante, né? Bem, bem importante mesmo. Bacana. Você falou aí no começo, né, da gente colocar o ter depois do ser, né, na hora de se relacionar, de fazer um networking. Muita gente ainda associa networking a interesse, né? Como que a gente desvincula essa ideia para começar a botar na cabeça das pessoas uma construção genuína de conexões? O interesse, como eu falei, ele existe, tem que ter. Você tem um interesse em me trazer aqui, eu tenho interesse em vir aqui. A gente tem um interesse, só que é saudável o interesse. O que não pode ter esse interesse que existe muito hoje por aí, assim, é muito cansativo de ver, que são pessoas sanguessugas, assim. E eu acho que é um sentimento de impotência. Ela se sente impotente de conseguir algo, ou ela não se reconhece como potência, porque todo mundo tem algo a dar pro outro, todo mundo. Do mais pobre ao mais rico, do pequeno empresário ao grande empresário, do autônomo ao CLT, todo mundo tem. Se você se conhecer e você precisar de algo de outra pessoa, você pode sentar e conversar de igual para igual, mesmo que você ache que o que você tem a oferecer é pequeno. Nunca é. Se você se colocar à disposição, isso já é o suficiente, talvez, para uma pessoa abrir uma brecha e te ajudar. Então, o que não dá é para você não querer servir, não querer ajudar, não se conhecer
e querer sempre do outro. Ou tem uma questão também que mistura muito com uma questão de, eu vejo assim, uma vitimização de que se o outro tem mais, ele tem a obrigação de te dar. Se o outro conquista mais, ou tem mais relacionamento, ou tem mais caixa, ou tem uma empresa maior, ele tem a obrigação de te pegar e cuidar de você. Não tem. É cada um por si. Todo mundo tem uma dor. O pequeno, o grande tem a mesma dor. Só muda a responsabilidade e o impacto se algo der errado. Então, eu acho que essa questão do interesse tem que ser algo para não tomar muito cuidado, porque hoje em dia, principalmente quem lida com networking ou com redes de conexões, está muito acostumado com pessoas interesseiras. Então, a pessoa pega no ar. Se você é uma pessoa bacana que ela deve se relacionar, ou se é uma pessoa querendo se aproveitar de uma força maior. Então, acho que é muito por aí. E tem muito aquele approach também das pessoas com um discurso de vendas ensaiado, né? Um pitch, assim, né? A gente vê muito isso em comunidade empresarial, né? Que o pitch vem antes do relacionamento. Sim. Né? E não é assim, o pitch vem depois, né? Primeiro, e relação é uma troca, né, Paula? Aquilo que Exato. Todo mundo tem alguma coisa para dar, né? Então, ninguém tem obrigação de nada, mas a gente pode trocar. Exato. Né? Isso que você está falando, você vai fazer alguma pergunta, não? Não. Fazer um falar. comentário disso que você está trazendo, que é muito interessante. Ontem eu tive num evento, e por eu trabalhar com isso, e ser muito automático, eu fico meio que testando as pessoas, mas é sem querer. E não é testando para expor, nada disso. É para mim mesmo, para avaliar estratégias que para mim são normais. E aí uma pessoa falou assim, um ex-atleta olímpico falou, eu estou agora como diretor de um departamento de vendas de uma grande empresa, de uma multinacional. Eu falei, que interessante. Você já sabe fazer seu pitch? Porque você fez uma transição de carreira e eu nunca ouvi falar. E ele é famoso. Eu falei, eu nunca ouvi falar desse teu novo cargo. Quanto tempo você tá? Ele falou, 1 ano e meio. Aí eu começo a fazer um monte de pergunta para entender, porque eu consigo enxergar rápido o que tá acontecendo no cenário, né? E aí eu falei, eu não ouvi falar e tal. Ele falou, olha, agora, 1 ano e meio depois, eu consigo fazer um pitch de vendas que eu já trouxe retorno por conta dos acessos, mas pela confiança em si, não. Ou seja, as pessoas, isso que você está falando do pitch, de querer vender, sim, de trazer um pitch de venda a todo momento, a todo instante, querer lucrar. Eu vou num evento, eu tenho que trazer. Não tem. Aquilo ali é uma semente jogada ao solo. A pessoa tem que se conhecer muito. Ela tem que ter a certeza do que ela é boa. E aí entra, por exemplo, o síndrome do impostor. Sim. Quando a pessoa vai fazer um pitch, ela fala, poxa, mas eu nem sou tão bom assim, meu produto nem é tão bom assim, meu serviço nem é tão bom assim. Só que só tem síndrome do impostor quem realmente é bom. Quem não é bom não tá nem aí pra isso. Que nem, a gente recebeu aqui um outro convidado que ele colocou uma coisa muito interessante aqui. A gente estava falando de oratória, né? Uhum. E ele falou assim, olha, que ele até parafraseou uma coisa que ele encontrou num artigo do Jabor, enfim. Os canalhas estão dominando o mundo, né? Então, se os canalhas têm essa ousadia, por que você que é bom, né, que não é uma farsa, não tem também essa ousadia? Vai lá e fala do que você tem para a venda, do que você tem de melhor, né? Enfim, todo mundo tem alguma coisa para dar, como você bem colocou, né? Isso. Então é isso, e a gente está deixando os canalhas dominarem, né? Uma loucura, tem muito canalha. É porque os canalhas, eles talvez não tenham tanto pudor para pensar no que eles não são bons e eles fazem o que eles são bons. Seja enganar, seja uma oratória, eles focam no que eles são bons. A gente não tá acostumado a focar no que a gente é bom. A gente se pune por não saber se comunicar, mas querer um podcast, por exemplo. Pois é. Eu sou muito boa em conectar pessoas. Será que eu sou tão boa assim mesmo? Mas se eu fizer parecer... Não, eu sou boa. Tô há 15 anos fazendo isso. Você trabalha há 30 anos fazendo um monte de coisa. Você é muito boa em alguma coisa. Por que não expor isso, né? Não, e outra, né? Tem sempre alguém que tá depois de você. Então, assim, você pode trazer um aprendizado para quem tá ali começando, né? Sim. E não interessa se tem gente melhor que você, né? Sim. De repente, o teu nível já agrega para uma pessoa que tá ali um pouquinho, né? Total. Mais abaixo. A gente tem que pensar, acho que dessa forma, né? A gente quer, eu acho, agradar... eu acho que é uma autopunição mesmo, que às vezes é sutil e às vezes é muito agressivo. A gente se cobra muito, a gente não se permite errar, a gente quer a perfeição. E nada na nossa vida é assim, né? Tem que ser devagar, testando, errando, em todos os campos, se permitindo se sentir errando em determinados momentos. Se sentir vulnerável. Vulnerável, exatamente. Então, se você falar com um pequeno ou com um grande, você vai ajudar. Porque todo mundo precisa do outro para crescer, todo mundo. Pois é.
Pois é. Daqui a pouco o Emerson Dias vai me cobrar royalties das coisas que eu falo aqui. Já é a segunda vez que ele vem no programa. Aliás, Maratona é o canal, ele está no segundo programa dessa terceira temporada, falando de oratória. Ele teve aqui uma outra vez falando de longevidade de carreira, que ele tem um mestrado sobre isso. E toda hora eu repito coisas que ele diz, porque ele traz uns insights assim que ficam na minha cabeça. E ele, outra coisa que ele fala, né, que eu repito aqui direto, ele fala que a gente mira, a nossa cabeça, ela pensa de forma dramática e não estatística. Então, a gente mira no exemplo dramático, né? Por exemplo, você quer ser empresário, você quer ser igual o Elon Musk, você quer ser o Mark Zuckerberg, né? Exato. Você quer ser... Mas você esquece que você tem ali um conhecimento, uma base, né? Que te sustenta no lugar que você tá, né? Sim. Tipo, você pode ser um empreendedor, né, médio, com uma métrica ali sustentável, empregando pessoas e, poxa, uma super trajetória válida, é uma empresa super importante para a economia do país, Sim. né? Então, a gente não faz essa... Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa nossa síndrome do impostor, porque a gente fica mirando nesse exemplo, né, no top do top, se comparando o tempo inteiro, né? Acho que isso é complicado. A gente não vive o momento presente. O pequeno empreendedor tá onde ele tem que estar. Sim. E o tempo todo o empreendedor vai ter um momento novo. É como se ele renascesse a cada ciclo. Tem ciclo que dura um mês, tem ciclo que dura anos. O ciclo que eu digo é o próximo nível. Se você é pequenininho, você tem uma importância gigante dentro daquilo. Você tem 2 clientes às vezes. Ou se pensar numa loja, entra uma pessoa por vez. Você vai bancar o teu negócio, óbvio, tem que ser sustentável, mas você vai bancar o seu negócio dentro do teu tamanho. Daqui a pouco, quando começar 10, você vai falar, opa, preciso de alguém para me ajudar no atendimento. Quando entrar em 20, você vai falar, eu preciso de um time maior. 30, preciso de um espaço maior. E a gente vai crescendo o tempo todo dentro do que a gente precisa. Só que a gente está sempre um passo à frente na nossa cabeça que não condiz com a realidade que a gente está vivendo, né? Isso gera uma ansiedade, que empreender já é uma pressão No Brasil absurda, né? E isso prejudica exatamente essa rede de relacionamento, né? Porque a Sim. gente também vai pro relacionamento com o olho, né? Um olho grande, né? Exato. Ali, e a coisa do ter e do ser, e a gente esquece o que a gente é naquele momento. Exato. Tem uma frase do Saramago que me falaram no trabalho há uns anos e eu uso pra tudo hoje na minha vida, que eu até falei com você há um pouco de se enxergue como terceira pessoa, que é saia da ilha pra ver a ilha. Quando tiver essa situação, assim, de você estar ou desorientado, ou querendo olhar pra fora demais, ou querendo algo grandioso demais, se afasta, olha pro teu negócio, olha os pontos positivos, a positividade. Sim. Eu não vejo ninguém falando sobre isso quase. Ninguém. Isso é física quântica. É ciência, não é nem assuntos mais holísticos, assim. Mas é frequência. Quando a coisa estiver muito ruim, a situação estiver ruim, ou a cabeça estiver lá na frente, ou até num evento, você tiver... Tem gente que tem panicação em evento porque não consegue falar com a pessoa do lado. Pensa positivo no sentido de, já estou aqui ouvindo tal coisa, já estou aqui empreendendo dentro do que eu posso dar de melhor. Eu vou conseguir dentro do passinho em passinho, dentro do tempo certo. Isso ajuda muito, muito. Assim, às vezes o campo energético que a gente cria por ser positivo, por alimentar dentro da gente que vai dar certo, dá certo. Você pode perceber, se você começar a fazer esse exercício hoje, você tá com uma questão que nada, assim, você tá com, por exemplo, vou dar um exemplo do podcast, você tá com um podcast e para a próxima edição você precisa de um patrocínio, senão o podcast não vai rodar. O que a gente faz? Se desespera. Meu Deus, eu tenho uma semana para conseguir um patrocínio, senão não vou conseguir. Se você botar na cabeça todos os dias, eu vou conseguir um patrocínio, com a certeza, acreditando no que você tá colocando na sua cabeça, vai aparecer uma oportunidade. Até porque você começa... Isso não é só quântico, né? Isso é uma questão neurocientífica, né? Você cria conexões cerebrais vibrando, funcionando naquilo que você precisa, né? Que é focar em soluções, né? E não no problema, né? Em si, né? E Exato. você treina soluções para cá, para lá, enfim, você vai desenhando caminhos, né? E depois, de fato, acontece porque você tá ali fazendo acontecer, né? Conectado mentalmente. E é interessante, a gente precisa dessas ajudas, porque no dia a dia é bem desafiador, né? Legal. Eu tenho aqui uma pergunta que a gente meio que já respondeu, mas se você tiver mais alguma coisa a falar sobre isso, né? Quais são os erros mais comuns que os profissionais e empreendedores cometem quando estão numa rede, construindo uma rede de relacionamento, quando estão numa rede de network? Eu acho que
principal, e eu digo isso em qualquer tamanho do empreendedor, é não se conhecer o suficiente para se reconhecer na hora de uma negociação. Seja uma negociação, não vou nem falar de negociação, na hora de um approach, de um relacionamento, na hora de um contato. Se você não se reconhece pelo que você é de fato, se você não sabe, se você acha que você se conhece ou pincela a sua trajetória de vida e de carreira, você perde grandes oportunidades. Porque, às vezes, a conexão que vai gerar bons relacionamentos, bons frutos, bons negócios, é, às vezes, a forma como você lidava na infância quando você brincava com a sua avó. Se você não reconhece a sua história e você não sabe colocar a história da sua infância com a sua avó na hora de uma conversa que talvez seja informal, não seja uma conversa business. Às vezes é uma conversa business e que caiba falar sobre isso. Se a gente não se conhece, a gente deixa passar a oportunidade. Então, para mim, o principal erro é esse. O segundo erro, na minha opinião, é um afobamento por querer a conexão a qualquer custo. A gente tem que ir sentindo conforme a gente vai se relacionando. Se a pessoa está interessada no que a gente está falando, se a gente está interessada naquela pessoa, se faz sentido de fato. Aquilo que eu falei já também, o que a gente tem para agregar, independente se o foco, às vezes a gente vai para tomar uma água juntos, chega ali e a gente está falando sobre depressão, porque você está passando por um problema. Eu não vou falar de água, eu vou falar de depressão, porque é o que a oportunidade está pedindo. Sim. Então, saber ler a situação, não ir no automático de vou tentar pegar o contato da Jussara, que eu preciso falar com ela. A minha intenção é essa. É genuína, eu vou tentar pegar o contato da Jussara. Só que se no meio do caminho eu conversar com a Jussara e ela me levar para um outro lado, essa é a conexão. Sim. E não o contato da Jussara. Porque se eu for pela linha real do que está acontecendo na situação, vai acontecer. Então, para mim, esses são os principais, assim, que... E isso é muito treino, né? Você falou de trazer a tua experiência da infância, eu vou trazer uma experiência da infância, da minha infância aqui. Eu sou viciada em gente. Né? Eu vou para os lugares, eu olho para as pessoas, eu reparo em tudo, detalhe e tal. E isso é um treino, porque eu fui filha única até os 15 anos. Eu só convivi com um adulto, eu era a única criança da família. Então eu prestava atenção nas conversas, eu prestava atenção nas pessoas, no que as pessoas me traziam de expressão, de sentimento, de linha de raciocínio de uma conversa. Eu fui treinada durante 15 anos, né? Aprendendo a falar, escrever e entendendo pessoas, né? Então, assim, se me traz um treino pra vida, né? Tipo, olho pra você, já te radiografei, entendeu? Olho pra qualquer pessoa, já radiografei. E, às vezes, às vezes eu tô em evento, alguma coisa, e esse olhar às vezes é um pouco incômodo para as pessoas. Eu tenho que me segurar, porque às vezes vem a criança sem noção, né? De 5, 6 anos. Que você fica reparando? Sem parar, fica reparando demais. Eu preciso me policiar a esse respeito. Então, assim, não tem segredo, você tem que treinar, né? É uma coisa que você vem, né? Tem que desenvolver. Isso que você tá falando é muito interessante, porque isso pode virar a chave, assim, para muita gente. Você falou da sua infância. Eu tenho certeza, eu não sou psicóloga, mas eu digo por uma experiência própria e que foi tão real que eu falo, não tem como dar, não errado, mas se as pessoas fizerem pode dar muito certo. Você trouxe agora uma lembrança de pessoas e de uma condução que você teve de vida que te moldou e te treinou sem querer. Sem querer. Pra hoje em dia ser algo quase que um dom. E automático, né? E automático, exato. Então... a gente escancara o que a gente vai ser na vida adulta, na infância. Sim. A gente escancara. Quando eu era nova, eu fui dar uma palestra uma vez e eu falei... eu não tinha me tocado disso. Quando eu olhei pro meu slide... quando eu olhei e li, veio assim... eu até paralisei na hora, até me emocionei. Veio uma chuva, assim, de verdade que... dentro de mim... que me paralisou, mas ao mesmo tempo virou uma chave muito interessante. Quando eu era pequena, eu era muito elétrica. Diferente de você, eu tenho 5 irmãos. Era uma guerra. Eu sou a única mulher, pensa. E aí, eu sempre fui muito espoleta, eu falava muito, eu era lúdica, então eu inventava coisas, mas não era para mentir, que eu não sabia nem o que era mentira, mas eu lembro de querer contar histórias, de querer falar muito. E aí, minha família é de judoca, meu pai e minha mãe me colocaram no judô como uma forma de me ajudar na educação, porque eu era muito acelerada, então o judô traz o dojo, né, o tatame, traz essa conduta do japonês mesmo, né, do oriental, de respeitar o mais velho, de ser correto, de não brigar na rua. Então, minha mãe me colocou, eu e meus irmãos,
E o judô me potencializou essas questões com lutar de igual para igual, porque no judô você é faixa branca, você luta com faixa preta, com faixa roxa, com pessoas de 80 anos, com crianças da sua idade. Então, te ensina a colocar você de igual para igual, sem temer a pessoa mais velha ou faixa preta. E quando eu tava no palco, eu falei assim... quando eu era pequena, era a Paulinha mentirosinha, a Paulinha maluquinha, a Paulinha doidinha. Quando eu fui falando, eu falei, meu Deus, essas são as aptidões que mais me fazem ganhar dinheiro hoje. E eu parei de dizer, eu falei, gente, era só pra mulheres, né? Tinha umas 100 mulheres. Eu falei, isso é o que mais me faz ganhar dinheiro hoje. A Paulinha, meus clientes falam, Paula, você é doidinha. Mentirosinha não, mas eu era lúdica. Ou seja, eu consigo sair... Eu trabalho com crise, eu tenho uma agência de RP, assessoria de imprensa. Eu tô vivendo uma crise agora. Eu tenho resposta na ponta da língua. Porque eu leio a pessoa. Eu leio o tom. Exato, que nem você falou. Isso pra, eu também passei por esse processo. Então, assim, eu passei a olhar pra minha infância e falei... O que eu ouvi da minha infância que hoje é uma crença? Paulinha doidinha, eu tentava ser normal. Sendo que o que me faz expandir é ser doidinha. É a minha parte genuína. Paulinha fala muito. Eu não tenho vergonha de falar com ninguém. Eu tô na praia, eu converso com criança, com um vendedor Eu sou do Rio, né? Quando eu tô na praia, eu converso com os ambulantes, eu tento entender a história deles. Isso cria conexão. Isso me faz ganhar dinheiro, isso me faz a minha empresa prosperar. Então, isso que você está falando, quando a gente para analisar, eu faço um convite a todo mundo. Olha para sua infância e fala, o que eu ouvi sobre a minha infância? De tolhi. O que as pessoas tolhiam até sem querer, porque quando a gente é adulto, a gente quer que a criança fique quieta, pelo amor de Deus, cheguei do trabalho cansada, faz só seu dever de casa, come direitinho. O adulto só quer paz, não é por mal. Tem gente que faz por mal, mas não é o caso aqui. A gente só quer que a criança fique calma. Então, mas quando o adulto fala assim, ele está podando você. Sim. O que você ouviu que te podou, que era... Todo dia você fazia e que te podavam. Todo dia você fazia e te podava. Essa energia da tua criança, pode ter certeza que você usa no seu dia a dia para ter sucesso e você não percebe. É muito interessante isso. Começa a procurar. E você falou de cérebro. O nosso cérebro vai... Quando a gente dá um comando para ele, inconscientemente ele vai começar a buscar respostas. Sim, sim. Então eu faço esse convite porque é muito interessante. Sim, e a gente, inclusive falando de conexão neuronal, né? A gente cria conexões a vida inteira, né? Então, isso que a gente cria na infância, né? Esse treino, né? E a gente também pode replicar aqui, né? Vamos treinar, vai funcionar, você vai aprender a se conectar com pessoas, a ler pessoas, a entender cenários, você vai entender. Sim, né? Total. É uma habilidade, né? Que você vai adquirindo, né? E eu tô lembrando, eu vim pra cá de Uber hoje pro estúdio e conversando, eu não vou lembrar o nome do motorista, agora não lembro mais. Mas como todo Uber, né? Tipo, uma carreira... já teve uma carreira, enfim, e tá hoje, de repente, fazendo Uber por uma condição financeira X. O cara era engenheiro, com 2 mestrados, MBA, etc, e estava desenvolvendo uma patente de uma turbina. Caramba. E quando eu me mostrei, né, interessada, eu falei, nossa, mas o senhor é engenheiro, é um senhor já de 66 anos. O senhor é engenheiro, o senhor, né, tá aqui fazendo Uber, mas me conta dessa sua turbina, para que é essa sua turbina? É de avião? É para que tipo de motor? Gente, a alegria do cara... Em ser ouvido, né? Nem ser ouvido, né? Isso não tem preço, né? Quando você se conecta com a pessoa nesse nível, né? Ele ficou falando ali, a gente fez uma viagem de quase 40 minutos, ele me contou a história inteira. Que legal. Do que ele estava fazendo para criar a turbina, né? Como começou, de onde veio, enfim. Esse projeto é atual? É o projeto atual dele. Aí para você ver, olha como as coisas são. A gente é meio o tempo todo, você entrou no Uber, sim, ouviu a história dele, sim. Você se interessou de fato pela história dele, e você tá falando isso pra mim. Sim. Semana passada eu tava num evento de aviação executiva. Na minha cabeça fica, eu posso talvez apresentar ele Na minha cabeça já vem automático de apresentar ele pra alguém do setor. Pois é. E olha como a gente é o tempo todo conector. Pois é. Isso é networking que você fez. Isso poderia, se você pegasse o contato dele, poderia te gerar um negócio. Sim. Seu Antônio, vai ser o nome dele, fictício aqui. Seu Antônio, se eu tiver contato de alguém, você já tem pra quem vender esse projeto? Às vezes ele não tem, às vezes ele tem a ideia, tá fazendo ali o piloto,
do projeto. Na verdade, ele ainda está construindo a patente, então é melhor nem falar nada pra ninguém ainda, né? Mas, enfim, o cara, ele tem um projeto de vida, tem 66 anos, a velhice dele, ele acha que vai ser dedicado a essa patente. A gente estava discutindo, né? Então, inclusive, se ele não ganhar dinheiro, ele vai se manter ocupado até os 100 anos, que ele disse que ele vai viver 100 anos. Com certeza ele tem a contribuir, porque hoje em dia, com tecnologia e a nova geração é muito acelerada, mas o old school... ensina muito. E o cara entende tudo, ele é engenheiro, sabe muito, né? Engenheiro químico, ele está construindo uma coisa mecânica. Então, ele se apoia na IA para preencher as lacunas da engenharia mecânica, né? Pega ali muito conhecimento e está construindo o negócio dele lá. Muito interessante. É atualizado, né? Está super atualizado. Ele é um mix de gerações que eu digo que é uma potência. É só uma observação, que isso não tá nem na nossa pauta, mas tem uma cliente minha que fala pra mulher madura, né, 50 a mais, no sentido de climatério e menopausa. E a gente tá fazendo um estudo. É a Vanessa Costa. A Vanessa. Querida, já esteve aqui com a gente no podcast. A Vanessa, assim... amor. Ela senta em mesas que ninguém no mundo senta. E numa velocidade todo mês. Ela tava na Rússia há 3 semanas. Agora ela tá em Nova York. É o tipo de pessoa que conecta genuinamente com os outros. Ela é muito acessível, né? E ela talvez nem precisasse ser tão acessível, né? Talvez, enfim, outra pessoa na posição dela não fosse tão acessível. E ela se conecta super rápido, sim, né? Com os outros e genuinamente, ela te ouve. Com gentileza, querendo ouvir. Querida. E aí a gente estava conversando sobre a mulher madura e essas profissões também. A gente fala muito de mulher por conta do produto dela, né, da Nutralive, mas com relação ao profissional maduro, tanto eles quanto o mercado tendem a meio que excluir, como se ele tivesse um prazo de validade. Sim. E não, quando uma pessoa como o Uber, sim, que você pegou, ele se entende como... vou começar um projeto do zero. Sem o julgamento, aquela pressão, aquela autopressão, né? De, já passou o tempo pra mim. E ele vai testando, as coisas vão acontecendo. E a população brasileira daqui a pouco vai ser 50 a mais. Vai ser, se já não passou, que estava bem próximo. Na verdade, a gente tá com um percentual que eu não vou lembrar qual é importante aí, né? Economia prateada. Economia prateada e nos próximos 10 anos o Brasil tende a ultrapassar o número de idosos em relação aos jovens. Né? Exato. Então, se essa comunidade toda aí de 50 a mais começar a se entender como eu vivo uma era tecnológica e eu tenho um background gigante de vivência e de carreira, como que eu posso potencializar isso? E você sabe que você está falando isso? Eu estou aqui maquinando sobre as comunidades empreendedoras que eu tenho participado. É um pessoal que fica meio à margem dessas comunidades, né? O público sênior. Talvez seja o público que mais tenha procurado essas comunidades, porque está em fase de transição de carreira, está aí construindo redes. Mas eu vejo que as comunidades empreendedoras estão com um olhar muito focado em quem está entrando no mercado, em quem está, né? Sim. Não nessa experiência toda. Aliás, fica a dica para quem está construindo a sua rede de relacionamento aí, para valorizar, né, esses contatos, essa experiência, essa bagagem, porque isso inspira demais, né? Eu saí super inspirada com a história do meu Uber e, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que se conseguisse dominar, isso que você tá falando é muito interessante e muito importante, assim, tanto para uma autoestima quanto para uma autossegurança, para você ser feliz, porque tem gente que se perde e parece que tá sem rumo, parece que não presta mais para nada, parece que... Não todos, obviamente, mas eu vejo muito isso, muito, muito. Eu tava conversando com o Sandro, que é um empresário que mora em Recife hoje em dia, e ele tinha criado um produto para pessoas. Ele foi um dos caras que trouxe a Nokia para o Brasil. A tecnologia, quando começou a entrar pesado, ele foi um dos precursores na Nokia. Ele é um cara de, assim, muito conhecimento, uma gentileza enorme. Ele falou: Paula, tô com a minha vida ganha, meu filho já tá grande, vou me dedicar agora a ajudar os 50 a mais. Eu vou fazer eles se entenderem como identidade. E ele que tinha criado um percurso disso, e ele falou... Aí depois ele voltou um tempo depois ele voltou pra mim e falou: Paula, é muito difícil. Porque eu tô tentando convencer eles de que eles precisam disso para eles se potencializarem. E é verdade. A gente tem um percurso lá na agência que a gente senta, eu não chamo nem de consultoria nem de mentoria, porque eu faço isso para os meus clientes, mas eu tenho entregado muito isso como um produto individual. Eu não enxergava isso como um produto, que eu sento com a pessoa umas 2 horas, 3 horas, depende do nível de história e como a pessoa se entrega. Eu ouço a história da pessoa inteirinha.
E eu faço um Q&A mesmo, pergunto da vida, da infância, das carreiras, eu pergunto detalhes da carreira, até para a pessoa começar a trazer à tona as histórias, a vivência, se apropriar. E aí eu entrego o material para ela ler, aquilo do Sai da Ilha para Ver a Ilha, para ela ler sobre ela. E quando ela lê, os feedbacks são 100% de Paula. Parece que abriu um portal, assim. Eu tenho sentado em muitas mesas, eu tô muito mais seguro. Eu tô conseguindo gerar ROI. Só da pessoa se conhecer, só dela ler a história dela. Eu não inventei nada que tá ali. Se apropriar. Eu só criei uma narrativa trazendo engrandecimento para as histórias. Como um caso que teve, que hoje é um empresário multimilionário que mora na Europa. Ele teve uma vida bem de correr atrás, assim. Foi morar na Europa sem R$1 no bolso e foi correndo atrás, trabalhou em loja, trabalhou com moda, ele era técnico de enfermagem quando ele morava no Brasil, do presidente da Fiocruz. Ele teve, assim, uma bagagem que, se você pegar tudo, como vendedor, como técnico de enfermagem, tudo que ele me trouxe, eu falei, você tem noção do tamanho da tua história, da tua bagagem? É que você não tá sabendo amarrar as pontas. Eu peguei e amarrei. Ele me mandou um áudio chorando, agradecendo, assim. E isso é o que mais me dá tesão hoje na minha profissão. Trabalhar com a identidade das pessoas e potencializar o que a gente é de melhor, sabe? É muito bom. E aí eu vou emendar no teu discurso super vendedora do teu trabalho, né? No teu pitch. Mas não foi intencional, não. Não, eu sei que não, mas eu vou emendar e vou completar o pitch. Que é o seguinte, gente, a gente fica tentando se divulgar, né? Você empreendedor, você profissional liberal, você que está aqui assistindo, que é público desse podcast, você que está querendo construir um branding na carreira. Não adianta você querer se divulgar, você querer... Muitas vezes você até tem a tua história na palma da mão, tá apropriado, mas é esse olhar de uma agência de PR ou uma assessoria de imprensa, enfim, que seja, faz toda a diferença. Faz. Né? Eu falo como profissional de comunicação também. Faz. Então... Acho que até você, assim, eu não sei se você faz isso também, capaz até de você fazer, porque se você trabalha com gestão, Sim. Você tem uma bagagem gigante de RH, Sim. Você trabalhou em veículos, você tem um olhar humano, Sim. Você tem todas as ferramentas para todo mundo que se conecta com você sair melhor. Você não tem essa sensação de que todo mundo que senta com você para um percurso de trabalho, ninguém sai igual ou pior? É dali para melhor? Eu tenho certeza que as trocas acontecem. Para melhor. Né? Para melhor, sempre. Eu também saio sempre renovada desses contatos, né? Aliás, o podcast tem sido um nutritivo para mim nesse sentido, né? Que eu acho que essas conversas que a gente tem aqui são conversas muito legais, muito produtivas, muito reveladoras, assim, né? Abrem nossa cabeça, né? Mexem em pontos dentro da gente que... A gente vai falando, às vezes é uma ideiazinha que eu não anoto, né? Eu vejo o Joel J no podcast dele anotando, um monte de gente que faz aí podcast com... Eu não anoto, mas eu guardo para mim muita coisa, né? Os insights que surgem assim, né? E a gente tá falando de podcast, aquela coisa não é sobre podcast, né? Porque isso que a gente tá falando aqui tem tudo a ver com networking, né? Tem tudo a ver com essa conexão que a gente faz, genuína e de troca. Isso aqui poderia ter sido um cafezinho aqui na esquina que sairia... Poderia ser uma conversa numa rede de empreendedores, numa comunidade de a gente sentado aqui e falando sobre nossas vidas e nossas profissões. Total. Bacana. Bom, como comunicador, vamos falar do lado comunicador para os introvertidos. Né? Além de treino, que a gente já falou aqui. O que a gente recomenda, né? Um outro convidado esteve aqui falando também dos introvertidos. Por exemplo, líderes introvertidos, eles acabam criando conexões mais consistentes porque... eles escutam melhor do que os extrovertidos. Às vezes os extrovertidos estão muito preocupados em estar ali no hype da conversa e não escutam tão bem quanto os introvertidos. Então, eu já identifico aí uma característica positiva para que essas trocas aconteçam. Sim. Né? O que mais você pode falar sobre os introvertidos que a gente possa ajudá-los aí? Mas você diz do ponto de vista do que fazer para não ser tão introvertido ou como potencializar? Construir relações apesar da introversão. Porque eu acho que para muita gente isso é barreira. Sim. Né? Eu, por exemplo, sou uma introvertida que se comunica. Nossa, eu nunca diria que você é uma introvertida. Eu sou uma pessoa bem centrada autocentrada. Né? Então, tem gente que consegue, mas tem introvertido que tem uma barreira ali de comunicação terrível. Que não... Eu acho que... Aqui vai ser uma opinião bem pessoal, não é um centro de verdade de nada, mas o que eu falaria para o introvertido, como eu já falei, para ontem,
pediria uma ajuda psicológica, assim, alguns até já têm, porque o introvertido, ele tem um comportamento de não conseguir mesmo externalizar o que ele tá querendo, seja num De grupo. autoproteção, muitas vezes. Exato. Então, o quão isso vai prejudicar ele se ele não falar com alguém. Então, uma terapia já vai ser uma forma dele treinar, externalizar o que ele sente. Fora a terapia, depois da terapia ou em paralelo à terapia, eu sugeriria que ele treinasse passinho de formiguinha. Que seja olhar... A gente tem... O introvertido, ele tem dificuldade de externalizar com a voz. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive, a gente fala de diversas maneiras. Ouvindo, encostando, olhando, falando, interagindo. Então, como que o introvertido não consegue falar, mas como que o corpo dele fala? Se ele não falar nada, mas ele olhar no olho, se ele conseguir mostrar para outra pessoa que ele está interessado ou que ele vai reagir de alguma maneira àquilo que ela está trazendo, eu acho que é uma das formas mais ricas que ele tem. Dele não se prender no fato dele não falar muito, por exemplo. Ou tem gente que não consegue nem falar e nem encarar. Como que ela consegue externalizar ou que ela é uma boa pessoa ou que ela é uma boa profissional? Com ação. Eu não consegui falar e nem encarar a Jussara na hora que eu tava falando com ela. Eu só olhei pra baixo, falei pouco. Como que eu consigo fazer ela entender que eu sou muito boa no meu trabalho? Com a ação. Eu vou tentar fazer alguma coisa pra chamar a sua atenção ali, te adiantar talvez com o seu roteiro, te conectar com alguém, falar, fulano, procura a Jussara, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar com determinada coisa, ou tenho certeza que vocês vão se dar bem. Procura por ela. Eu vou chegar pra você e falar, a outra pessoa vai falar, Jussara, a Paula falou pra eu falar com você, porque a gente tem muito a oferecer, a gente tem muito a trocar, vamos tomar um café? Você vai me mandar uma mensagem, Paula, muito obrigada. Você não vai lembrar que eu não te olhei no olho, você não vai lembrar que eu não falei muito, porque a ação é mais uma forma de linguagem. Tem gente que é muito boa, não engana as pessoas, a gente tá falando das pessoas que enganam hoje em dia. Tem gente que não fala muito bem, é um orador maravilhoso e engana as pessoas. Que você torce o discurso ali e não sai nada. Exato. Então, assim, tem gente que é linguagem corporal. Saiba quais são as vamos dizer assim, se fosse num time, cada sentido nosso fosse um jogador de futebol. 2 estão ruins, que é a fala e o olhar. O que eu tenho de mais? A escuta, a ação, o toque, o abraço apertado. Na hora de você ir embora, não dá aquele abraço morno, dá um abração pra pessoa se sentir acolhida. Então, conectada, né? Então, eu acho que isso aí pode ser uma grande ajuda, assim, a pessoa se entender como uma amplitude de ação, uma amplitude de sentidos, e não só se prender no que ela não é boa. Sim, muito bacana. Vou fazer uma pausinha aqui, a gente tá com uma coluna super legal aqui no programa, com a Carla Delia, da Save Me Teacher. A Save Me Teacher trabalha dando aulas para executivos. A Carla é especialista em inglês para negócios, e a Carla é top voice do LinkedIn e está aqui com a gente agora. Vamos fazer uma pausinha de um minutinho aí para a Carla trazer uma dica maravilhosa para você que quer se comunicar em outra língua. Olá, Fabulous! Eu sou Carla Delia, especialista em inglês para o trabalho, mestre em linguística aplicada pela USP, LinkedIn Top Voice e fundadora da Save Me Teacher. Eu estou aqui para trazer dicas rápidas de inglês corporativo, que você pode colocar em prática no trabalho e usar para impulsionar a tua carreira. Vamos lá? Você sugere uma ideia numa reunião em inglês e a sua gestora te responde o seguinte: I'll keep that in mind. Parece ótimo, né? I'll keep that in mind dá a ideia de que ela vai considerar isso que você está falando. Mas dependendo do tom e do contexto, essa frase pode significar 2 coisas completamente diferentes. Ela vai do vou considerar ou adorei, vou usar isso, para um obrigado pela sugestão, mas não vai acontecer não, minha querida. Isso funciona da mesma forma sabe quando você manda uma mensagem para alguém marcando um encontro e a pessoa responde, vou ver se consigo? Pode ser animação real, mas geralmente é ali uma recusa bem educada. É exatamente esse o papel que I'll keep that in mind pode ter numa reunião. Essa diplomatic indirectedness é uma maneira de deixar o recado nas entrelinhas, ao invés de falar de bate-pronto, não curti, não vai rolar. E no ambiente corporativo, isso é muito comum.
A forma de saber qual dos dois sentidos está acontecendo ali naquele momento é observar se essa conversa continua, se a pessoa faz perguntas sobre aquilo que você disse, se ela te pede detalhes, se ela demonstra interesse real ou se ela só fala o keep that in mind e sai andando. Quer aprender um inglês que de fato impacta a sua carreira? Me segue por aqui. Bacana. Vamos lá, continuando. Aliás, antes de continuar, vou fazer um merchan do nosso apoiador. A gente está com a Natural Step, patrocinadora, com calçados ortopédicos maravilhosos. A gente está aqui, já apareceu no começo do programa aí o anúncio da Natural Step com o QR Code de cupom de desconto, vai aparecer aqui de novo. Esse desconto é de até 25%, tá, gente? Os preços no site estão maravilhosos, né? E esses 25% podem ajudar você a comprar um calçado fantástico, super bacana para quem tem questões osteomusculares, questões articulares, diabetes, às vezes alguma questão ali, alguma lesão por diabetes. Os sapatos são maravilhosos, super confortáveis e super tecnológicos do ponto de vista do design e de toda a confecção. Fica com a gente aqui, Natural Step, muito obrigada pelo apoio e para vocês, aproveitem o desconto. Bom, vamos lá. Estou caminhando para o final do programa, né? E aí, vamos falar de uma coisa da atualidade, né? Como que a tecnologia, né? As nossas, enfim, as ferramentas de comunicação tecnológicas, a IA, enfim, quanto isso ajuda no networking, quanto isso prejudica, né? Porque eu tenho para mim que a gente fica meio embotado quando a gente centra o nosso foco na comunicação só por meio de ferramentas e WhatsApp, e aplicativos, etc, né? E-mails, eu acho que a comunicação fica meio mecânica, a gente perde essas conexões genuínas. Eu tenho para mim que a gente perde um pouco no networking com essa nossa mania de estar usando sempre uma ferramenta. A sua pergunta é 100% no foco dessa era IA com relação a essa solitude mais que a gente vive, né? Assim, com relação ao networking, certo? E eu acho que também vira muleta de introvertido, por exemplo, né? E aí a comunicação desenvolve, as redes não se desenvolvem, o network fica prejudicado. Eu acho que nesse sentido também. Esse ponto que antes de eu responder a sua pergunta, esse ponto que veio na minha cabeça agora uma questão que o número de depressão e de pessoas com crise de ansiedade está altíssimo, e cada dia mais, por conta de estímulo, muito por conta dessa exclusão também. Então, eu acho que isso pode até ser uma... É porque é um assunto muito denso, né, assim, mas quando a pessoa estiver sentindo já que está muito sozinha, muito solitária, seja um empreendedor, um executivo ou um funcionário de uma empresa, saia e se relacione. Seja na academia, procure um esporte que goste. Isso é uma forma de se relacionar. Quantos negócios não são fechados? Eu fazia jiu-jitsu, faço futevôlei, eu jogo futevôlei com uma ministra, por exemplo. E nunca imaginei. Então, assim, como que a comunidade de relacionamento, de network, não está só em comunidades empresariais. Esse é fundamental, porque são pessoas que vivem as mesmas dores que a gente, quem empreende. Sim. Ou quem está dentro de uma empresa e quer melhorar, ali está tendo a visão de donos, é muito importante também. Mas era de IA, ela traz benefícios enormes, até para estratégias. Sou introvertido, não sei me relacionar, como que eu faço? GPT me ajuda. Exato. Então, assim, é usar a IA com o que ela tem de melhor para dar pra gente, de otimizar tempo, de melhorar processos, de criar estratégia, de ajudar a gente a pensar e você ficar ali conversando com ela até abrir mais sua cabeça. A partir dali é ação. É ir pra rua. Olho no olho, né? Olho no olho, exato. Então, mandar mensagem para algum cliente antigo ou para algum amigo do colégio para tentar entender como está a vida dele. Exato. Cara, tem uma técnica que ninguém faz quase, que é acessível a todo mundo. Do menos bem relacionado ao mais bem relacionado, do menorzinho ao maior, que é a nossa agenda telefônica. Ninguém olha a agenda telefônica. E tudo começa a nossa agenda telefônica. Abre a agenda, fala, hoje eu vou perder 2 horinhas aqui do meu tempo. Perder não, né? Investir 2 horas do meu tempo olhando todo mundo que eu conheço. Tem gente ali que você nem vai lembrar quem é. Manda mensagem durante um mês para 5 pessoas, 3 pessoas por dia. Para resgatar contatos e para... Oi, fulano, quanto tempo? Lembrei de você.
queria saber como você tá. A gente não se fala desde o colégio, a gente se fala desde a faculdade. Ou desde que a gente trabalhou juntos, ou uma pessoa que foi uma prospecção sua, talvez de quando você trabalhava num veículo de comunicação, foi um contato para querer anunciar lá atrás. O que ela tá fazendo hoje em dia da vida dela? Sim. Será que ela não gostaria de anunciar hoje, se ela tiver em outra empresa, no seu podcast? Então, é o canal que ela vai lembrar de você. Então, se aquela ali que entrou em contato com você para anunciar no seu veículo de comunicação lá atrás, mesmo que você tenha encaminhado para um comercial, porque você era da redação e não do comercial, por exemplo, aquele contato com você foi comercial. Então, ela vai te conectar muito rápido para patrocinar talvez seu podcast. Então, a nossa agenda telefônica hoje é a nossa maior ferramenta para ser aliado à tecnologia e essa parte mais de solitude que a gente vive. Tanto para uma solução empresarial, quanto para uma carência. Se você quiser sair para conversar, se você precisar apenas botar para fora ou ver pessoas novas, ou ter aquele momento, ou até mesmo para se relacionar para um networking. Então, acho que nossa agenda telefônica pode ser uma grande ferramenta para a gente conseguir aliar aí essa solitude da IA. Quer dizer, ferramenta é meio, não é fim, né? Exato. Pensar dessa forma, né? Exato. Então, aqui, já pra gente finalizar, aquela pergunta que eu sempre faço, e assim, uma pergunta clichê de entrevista, mas que sempre gera alguma reflexão bacana, no final, pelo menos pra mim, enfim, espero que você que tá aí nos assistindo também tenha essa impressão. Se você pudesse deixar uma única recomendação para quem deseja crescer profissionalmente por meio dos relacionamentos, o que você diria? Olha, eu vou bater nessa tecla porque é o que mais funciona pra mim, que eu vejo na prática, e o que eu mais vejo de buraco com todo mundo que eu converso que patina nisso, que é, não vou falar autoconhecimento, que é um autoconhecimento, mas assim, isso é muito amplo, autoconhecimento. Se você não souber fazer sozinho, busque ajuda para alguém te ajudar a resgatar a tua essência. Mesmo que você ache que sua essência já está escancarada, sempre vem alguém e consegue lapidar ela para você de uma maneira fácil de você entender quem é você. Porque essa é a maior força para se relacionar e para você ter sucesso no seu trabalho. E eu posso até passar um exercício rápido aqui, que isso é um exercício de branding, mas pode funcionar e ser prático, né? Porque nem todo mundo vai conseguir buscar uma ajuda, nem sabe quem buscar, quem pode te ajudar. Pega 3 pessoas, eu peguei 5. Pode ser 5, 3, 9, quantas você quiser. Mas, no mínimo, 3 pessoas que vão te dizer suas características, suas maiores características suas maiores características como um substantivo e seus 3 verbos que falem sobre você. Cada pessoa vai falar 3 verbos que te representem. E você vai escrever 3 substantivos e 3 características e 3 verbos sobre você. E você pode pedir isso pra... Eu falei 3 pessoas, né? É melhor pedir pra 5, porque a pessoa vai ter um cenário maior. Quando eu pedir pra 5, as palavras que vierem sobre você, você vai ver se o que você se enxerga é o que as pessoas te enxergam. Porque às vezes eu vou botar, eu sou alegre, eu sou proativa e eu sou servidora. E o que vai vir a Paula é direta, a Paula... Vamos vir outras palavras. Eu vou falar, opa, o que eu acho que eu sou não é o que como me enxergam. Não é o que eu comunico. Não é o que eu comunico. Então, vamos ver. Aí esquece o que você falou sobre você, caso não case. Mas normalmente bate uma palavra ou outra. E quando você pega esse mapeamento do que você fez sobre você, você vai ver que todo mundo vai falar uma palavra em comum sobre você. Todo mundo falou pra mim, servidão. Eu nunca tinha parado pra pensar que eu era uma pessoa servidora. Falei, meu Deus, isso vai entrar no meu pitch. Porque eu sou servidora. E essa servidão gera negócio. Aí eu comecei a relacionar o que a servidão causa. A servidão é uma semente jogada ao solo. Sim. O que eu não colho até hoje de servir desde que eu era estagiária. Quando eu era estagiária, eu trabalhava com Gisele Bündchen. Trabalhei num evento de moda com a Gisele Bündchen. Isso me abre portas até hoje. Porque eu ajudei uma pessoa sem querer a conseguir falar com a Gisele, que na época eu fiz, não tinha nem consciência, eu era estagiária. E eu falei, meu Deus, hoje em dia, essa pessoa é muito íntima minha, jornalista, porque eu ajudei ela lá atrás, quando ela era do blogzinho da esquina, que ninguém dava oportunidade. Eu falei, espera tu não falar e você vai entrar no final. Ele, tá bom. Até hoje, é tudo que eu peço, ele tá na Vogue hoje. Faz matéria pra Vogue. Tudo que eu peço a ele, antes ele tava num outro veículo grande. Então, assim, fui me estendendo aqui, mas a minha mensagem é, se conheça,
muito, busque ajuda com pessoas, agências, parentes. Sempre tem alguém na tua agenda telefônica que vai conseguir te ajudar. Se você não conseguir, faça esse exercício com pessoas diferentes. Pode ser um familiar, um amigo de infância, alguém no trabalho, alguém no esporte que você pratica. A pessoa que te conhece mais superficialmente é a que mais te conhece profundo. Você vai achar palavras que representem o que você significa como potência no front. O que você mostra ali na tua vida de fato que pode virar o jogo na hora de você se relacionar. Muito bom. Paula, obrigada mais uma Eu vez que agradeço. por estar aqui com a gente. Maravilhoso bater esse Obrigada papo. por todo esse tempo aí que você dedicou para nós. Obrigada para você que ficou com a gente aí até agora.